seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, quinta-feira, 14 de julho. E eu vou falar hoje sobre um tema que eu acho bem interessante, que é, como você deve ter visto aí no título do vídeo, que o mercado nunca é previsível. Quando assim parece que uma coisa é muito óbvia, tenha sempre um pé atrás. E ontem foi um exemplo clássico, claro disso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Vamos lá? Vou direto aqui para a tela. Olha que interessante. Ontem, você deve ter acompanhado, se você acompanha um pouco de mercado, que a gente teve aí, saíram os dados de inflação dos Estados Unidos. A gente vem falando há um tempão da questão da inflação lá, da taxa de juros, etc, etc. Eu não vou falar toda a tese e toda a questão aqui agora. Mas o que importa para nós? A estimativa do mercado era vir uma inflação anualizada de 8,8 e veio 9,1, né? A inflação de junho veio 1,1% ao mês, aliás, 1,3% ao invés do 1,1% esperado pelo mercado, que já é uma inflação alta, né? Até que negócio, maior inflação dos 40 últimos anos, etc, etc, etc. Mas o que eu falei da questão do óbvio aqui? Aí você pode pensar assim, pô, inflação maior significa o quê? Só tirar da tela aqui para você poder prestar atenção em mim. Inflação maior significa que o Banco Central lá vai ter que subir mais os juros, o tal do hike. Deixa eu melhorar essa luz aqui também. O tal do hike, né, o rate hike, né, o aumento da taxa de juros lá vai vir maior, com isso vai fortalecer o dólar e também juros mais altos vai ser ruim para a bolsa, ruim para ativo de risco, então o euro vai despencar, a bolsa vai subir, certo? Foi isso que aconteceu nos primeiros 15 minutos. Vou colocar aqui, olha aqui, deixa eu voltar aqui voltando aqui para o principal, para o gráfico, e olha só, os primeiros 15 minutos aqui no euro-dólar ontem, tá? Foi aqui, ó. Isso aqui ontem, tá? 9h30 da manhã aqui no Brasil, tá? Eu mudei meu horário aqui, ele fica o horário do Brasil, tá? Não é o padrão do TradingView, o padrão é o horário de Londres, mas eu coloquei aqui do Brasil. Então, aqui no nosso TC-3 aqui, ó, pum, caiu lá, ó. Quase 0,6%. E foi passando minutos e inverteu tudo, tá? Então, o que era óbvio, o mercado muda. Eu vou pôr no gráfico de 1 hora aqui, que fica interessante para a gente ver. Olha aqui. Caiu e subiu, tá? Imagina isso aqui no gráfico de 5 minutos, como é que doideira. E isso aqui é o mercado oscilando para os dois lados, olha só, aqui ó, ele foi abaixo dessa mínima que tinha aqui, então quem estava comprado com o stop aqui embaixo, alguma coisa assim, tomou o stop e foi lá em cima. Quem estava aqui vendido com um stop curto aqui também tomou o stop, tá? Hoje o mercado até movimentou para o outro lado, o euro até caiu, apesar de ter aparecido comprador aí, tá? Então, isso é muito interessante de se pensar, que nada é óbvio, tá? Nada é óbvio no mercado. E falando em euro, vamos lá, eu até passei do índice dólar, hoje eu vou mais rapidinho, só um comentário, são 4h10 aqui, ainda o mercado vai demorar um pouquinho para fechar, 1 hora e pouco para fechar, mas eu tive que fazer mais cedo porque eu tenho um compromisso, tá? Mas já está indo para o finalmente da sessão lá em Nova York. Aqui caiu mais um pouquinho, né, o euro. Tem aqui nossa posição aqui, vou voltar lá para os gráficos, nossa posição aqui no euro vendido. Nós já colocamos o stop no lucro, tá? E vamos deixar, eu não vou mover, eu poderia pensar em fechar, depois desse movimento dele ir, dar uma alfinetada lá, mas vamos deixar aberto porque não tem como a gente fechar parcial, por causa do tamanho da operação, da posição, já falei isso um monte de vezes. No semanal ele já até esticou bem, tá? Mas está lá na tal da paridade, ó, um número psicológico importantíssimo, né, que é o 1. E se a gente olhar no mensal aqui, o próximo suporte é mais ou menos aqui embaixo, é lá para o 0,96, tá? Ou um suporte forte lá no 0,85. Mas aí tem muito chão para isso. A gente teria motivo para fechar, porque no semanal ele foi para fora do gráfico, olha aqui, ó. Poucas vezes ele vai para fora no semanal e não retorna depois, né? Mas vamos deixar aberto, só com essa questão aí da gente ter movido o nosso stop, né? Já está garantido um lucro aqui de
$32 não é tanta coisa assim, mas está num nível interessante ali. E aquele negócio, ó, funciona o negócio acima da média de 20 no de 4 horas. Acho que a gente pode até fazer isso. Eu vou mover para a gente garantir um lucro maior, tá? Eu vou mover aqui, vou continuar usando a média de 4 horas ali, ó. Então eu vou colocar acima dessas máximas ali, tá? Acima dessa máxima e acima desse aqui e acima da média de 20 ainda no de 4 horas, tá? A gente vê mesmo se a gente chegar aqui no de 1 hora, o preço ainda tem uma tendência de baixo, mas está aqui, ó. Então nós temos espaço para o preço de contra a gente aqui no de 1 hora, mas aumentamos garantindo um lucro aí de $37 pelo menos, tá? Nesse momento tá um lucro de $50, né? Então a gente está meio que abrindo mão de 13 aqui se o preço for contra a gente, mas para poder tentar continuar pegando essa queda aí, certo? Próximo ativo, dólar e ien, a mesma coisa, ó, tá vendo? Subindo, seria óbvio ele retrair um pouco depois dele estar super esticado aqui no semanal e no mensal, mas continua. Eu já falei em outros vídeos, todo mundo do varejo tentando vender, pegar essa reversão aqui e ele continua indo, tá? Pra gente tá longe da média, não quisemos entrar, né, longe da média aqui no diário, tocou lá em cima de novo, estamos fora, vamos continuar fora, tá? Euro-ien, olha o Euro-ien querendo dar uma vendinha para nós aí, tocou aqui embaixo, voltou na média de 20, no semanal ele está acima da média de 20, então a gente não pode vender, tá? A gente precisa de ver ele indo para baixo da média de 20 aqui, perder essa força, porque no semanal ainda está na tendência de alta, né? Ó, esticou, retraiu, talvez esticar novamente. Então vamos ficar de fora, talvez, dependendo de como ele comportar aqui, talvez ele fique alguns dias aqui perto e depois dê uma venda, né? Veremos, por enquanto só acompanhando. Dólar australiano uma quedinha aí, meio de lado, na verdade, andou muito, né? No semanal tá caindo aí 1,6%, mas também não tem oportunidade, óbvio, pra gente aqui agora, tá? Petróleo também, olha a volatilidade do petróleo, hoje chegou a cair, vamos ver aqui, ó, o tamanho da queda do petróleo hoje. Opa, ferramenta errada, deixa eu ali, segurar o shift aqui, ó. O petróleo chegou a cair hoje aí, ó, quase 6%, 5,95, e apareceu o comprador de novo, fechando aí quase no 0 a 0, né? Como eu falei, ainda não está exatamente na hora do fechamento, mas está próximo. Suporte muito importante aqui, perto dos $96, né? Mais perto do 95, na verdade. Então, por enquanto, sem nada para a gente fazer. Se ele voltar aqui perto da média de 20, a gente pode pensar em vender, mas por enquanto sem nada para a gente fazer. Lembrando que no semanal ele rompeu a média de 20 e esse suporte aqui também funciona no semanal, tá? Próximo ativo aqui, o ouro. O ouro a gente vê que no semanal tocou na borda inferior, a gente já pode procurando fechar o ouro, ele também esticou bem aqui no diário, né? Então ontem foi outro que também pareceu que ia cair, subiu, né? Lá, se a gente for lá no gráfico de 15 minutos, ó, o ouro ontem, naquela hora lá aqui, ó, também deu uma queda, puf, caiu aqui mais de 1% em 15 minutos e depois voltou tudo. Olha aqui, isso aqui é mercado limpando stop, tá? E aproveitando a liquidez que tem nesse nível e apareceram os vendedores de novo e tá aqui, ó. No gráfico de 15 minutos ele voltou para cima da média de 20, mas se a gente for em outros time frame, 1 hora tá bem pressionado, de 4 horas tá pressionado, né? E no diário, idem. Esse aqui é mais um também difícil, a gente fica querendo botar o lucro no bolso, mas também não quer perder a chance de continuar surfando, digamos assim, né? Essa baixa. O que nós vamos fazer? Vamos mover mais um pouquinho o nosso stop, tá? Mover mais um pouquinho o nosso stop, que tá no lucro ali já de $50, tá? Vamos mover mais um pouquinho aqui, ó, garantir pelo menos uns $70, tá? Já é alguma coisa, 1% da nossa conta, né? Na prática. Hoje, nesse exato momento... Perdão. Nesse exato momento, estamos aí com $112 de lucro, né? Também estamos abrindo mão de um possível lucro aí para poder continuar navegando. E como eu já falei, se a gente tiver com a conta maior, tiver pedaços maiores, em um momento como esse a gente pode ir vendendo pedacinhos da posição e embolsando, né? Mas aqui no caso vamos ter paciência e esperar até que pelo menos no semanal ele estique mais. Aqui ele já esticou bem no semanal, né? O ouro já está mais propício para uma venda, tá? A prata também foi embora,
Desculpa, eu quis dizer, o ouro já está mais propício para a gente fechar a venda, que eu quis dizer, né? Porque ele já esticou aqui já bastante no diário, né? E no semanal ele está chegando perto meio que de um suporte aqui, tocou lá embaixo na borda, né? Então, assim, eu já estou bem de olho para fechar essa trade no ouro. Eu acho que eu vou até fechar agora, tá? Ele pode voltar e a gente vender mais. O negócio é que se ele cair também vai ser um belo movimento, né? A tendência está toda de baixo. Vamos ver no de 4 horas aqui. Cadê? Vamos lá para o de 4 horas. Lá, vamos mover o nosso stop mais, ó, tem esses níveis ali, mas eu vou usar a linha de 4 horas ali como uma referência e deixo isso aqui, ó, tá? Então nós vamos garantir aí, ó, pelo menos quase 100 dólares, 96 dólares aí no ouro, tá? E é isso, tá? Vamos garantir mais um lucro aí, porque para mim ele tá bem próximo de fazer uma retração. Então deixa um espacinho aí no gráfico de 4 horas, acima da média de 21 de 4 horas, acima dessa velhinha aqui, mas vão garantir 90 dólares de lucro aí no ouro, tá? Prata eu já mostrei. Bitcoin foi um que também fez movimento parecido, mas hoje também, em vez de cair igual o resto, ele foi guerreiro. Bitcoin foi mais guerreiro hoje, subindo aí 2,3. Nós estamos vendidos no Bitcoin, tá? Nesse momento aí nós estamos praticamente no 0 a 0 no Bitcoin. Nosso stop é lá em cima. Me preocupa um pouco esse price action dele aqui, do Bitcoin, porque olha só, ele tem esse suporte que eu já falei que é muito forte, mas por enquanto ele está acima da média de 20, se ele for para cima, vamos pensar em fechar a trade do Bitcoin, tá? Por enquanto vamos deixar aberta, vamos ver o que acontece, está com uma posição bem tranquila, bem protegida, o risco aqui tá tipo 1,2% da conta, 1,3%, né? Então vamos deixar rolar aí, tá? O Bitcoin, a tendência segue de baixo, apesar dele, né, tá fazendo aqui vários fundos e segurando, né, que seria um padrão de reversão, seria quase um fundo triplo aqui, se a gente for olhar no diário, ó, 1, 2, 3, né, que é um padrão de reversão. Vamos deixar ele perder nesse nível aqui, aí a gente diminui a convicção nessa venda aqui, tá? Bolsa, olha a bolsa dos Estados Unidos também guerreirinha, ó, chegou a cair hoje aí próximo a 1,2%, voltando tudo, quase tudo agora. É outra que me preocupa bem, já falei aqui, eu falei que Bolsa dos Estados Unidos, se ele ficasse brincando muito aqui acima da média de 20, eu ia fechar. Aí ele não brincou, né? Ele veio e com o movimento de anteontem e ontem ele voltou a cair, mas ao mesmo tempo ele está fazendo fundos mais altos, mas está fazendo topos mais baixos, então meio que uma indecisão, né? Vamos olhar aqui, ó, meio que uma indecisão, mas está ainda abaixo da média de 20 também, o que dá uma certa tranquilidade. Vou pro de 4 horas aqui para a gente olhar, ó. Eu não vou mover o stop aqui nesse caso, porque aí vai ficar um stop muito perto, tá? Aqui, ó, nós estamos arriscando hoje na Bolsa Americana 2,8% da conta, tá? É um dos maiores, mas olha só, no de 4 horas segue a tendência de baixa, é uma retraçãozinha, mas talvez para continuar caindo, tá? Então vamos deixar rolar. Não tá falando, nossa, que lindo, maravilhoso, mas a gente vê que no semanal, olha ele de lado, ele pode ficar um pouquinho até ele querer. O nosso stop está num nível interessante aqui, bem acima de várias semanas atrás aí, tá? Vamos deixar rolar. Bolsa da Alemanha, essa sim apoiou mais, até porque esse movimento de alta aqui que a gente tá vendo aqui mais no final da tarde aqui no Brasil, a Europa já estava fechado, né? Aqui a gente pode ver talvez um fundo duplo também e ele querer reagir ou ele perder esse suporte aqui e ir embora, né? Perder esse suporte e ir embora. Eu mostrei aqui também uma coisa interessante, que a gente pode ver essa bolsa aqui da Alemanha em euro, que o cenário é diferente, olha, é menos feio, por quê? Porque o euro enfraqueceu, né? Então, ali mais perto da média de 20, talvez querendo dar uma outra pernada. Então, nós estamos fora, né, de bolsa da Alemanha. Vamos continuar e não tem nem oportunidade de a gente vender muito longe da média, tem suporte aqui muito forte, né? E estamos fora e vamos ficar, tá? Bolsa brasileira não aproveitou essa alta lá de fora não, né? Hoje o dia ela oscilou bem, se a gente for ver aqui no de 15 minutos, ela
conseguiu segurar e tal, mas aí, na verdade, aqui na abertura ela caiu por 1,5, depois recuperou um pouco e agora está querendo ir lá recuperar, tá? Olhando aqui para o Sniper, é procurar venda, né? Tocou aqui, ainda a tendência de venda permanece, apesar de eu achar que a gente tem um suporte no mensal e eu tô achando bem difícil vender bolsa brasileira, assim, o fluxo é esse, não dá para argumentar, né? Esticou, retraiu, mais uma pernada, talvez ele dá mais uma de alta para cair de novo, mas em relação a fundamentos, tá impressionante como é que a bolsa brasileira tá barata, digamos assim, né? Tem que ver os lucros das empresas como é que vão vir, né? Se vai ter recessão nos Estados Unidos ou não, mas a priori parecem estar muito baratos, você vê todo gestor aí falando. Mas enfim, o que importa para nós aqui, a gente não toma esse tipo de decisão, né? Eu poderia pensar em vender se der oportunidade, mas não deu aqui, né? Então não tem nem que ficar pensando se vende ou não vende, porque não está longe da média de 20 aqui, então não tem oportunidade, vamos seguir. A única coisa que a gente pode falar é que a tendência é de baixa, né? E é isso que importa para nós aqui. Já o dólar, eu falei na possibilidade de comprar, se ele voltar perto da média, ele veio aqui, eu não consegui, e continuamos procurando compra para o dólar aí frente ao real, né? A gente vê que no semanal ele, né, já formou tendência de alta de novo, praticamente fez um fundo mais alto aqui, rompeu, fez o W aqui que eu falei que era importantíssimo ele romper esse W aqui, rompeu, né? E é para o alto e avante aqui o dólar até então, né? A não ser que ele perca esse nívelzinho aqui, ó, né? Deixa eu fazer uma linha mais vertical, mais horizontal, aqui mais reta. Que ele perca esse nível aqui, ó, é tendência de alta, né? Mesmo se ele perder e ficar por aqui, é oportunidade de compra, tá? É isso, nós estamos fora, vamos ficar olhando, vamos ver como é que comportou aí o yield de 10 anos, né? E uma coisa interessante é o seguinte, o que o mercado está vendo? Talvez o Banco Central tenha que subir mais o juro de 2 anos, com isso causar uma recessão, e o de 10 anos pode não ficar tão alto, tá? Essa é uma dinâmica importante de se pensar. Olha só, vou colocar o yield de 2 anos aqui, ó. O de 2 anos subiu ontem, tá? Subiu quase 3%. 3% em relação a ele mesmo, né? Então ele foi de 3,05, fechou em 3,16, né? Ontem. Hoje caiu um pouquinho aí, tá agora nesse momento aí 3,15, né? Eu tô falando o 0,2, né? Enfim, subiu, enquanto o de 10 anos ontem, ele caiu. Olha que interessante, né? Justamente por causa disso. Então a gente está vendo um flattening da curva, que fala, na verdade, não sei se é assim, pelo espelho aí, espelhamento da câmera, acho que é assim, né? Aqui 2 anos, 3, 5, 10. Então a gente está vendo o juro de 10 anos dando uma cedida e o de 2 anos subindo, né? Por causa dessa expectativa de que o Banco Central vai dar mais juro agora, com isso vai poder segurar a economia e, consequentemente, a inflação, e talvez daqui a 5, 7 anos esse juro já tenha baixado de novo, até que o acumulado daqui até os próximos 10 anos fique abaixo dos 3%. Né? Sempre que a gente fala em juro, é o acumulado anualizado. Né? Então é isso. Né? Agora também que querer entender para baixo aqui o juro de 10 anos, olha que interessante. O que é meio positivo para ativos de risco. Vamos ver como é que vai ser, o que o mercado vai precificar aí nos próximos dias. Seguimos de olho, tá? Para finalizar, vamos lá para a planilha do Sniper. Ó, a bolsa acabou de subir mais um pouquinho, deixa eu voltar para o diário aqui, ó. Foi pro positivo, ó. Ó o trem querendo, como diz o outro. A bolsa ali já está na nossa plataforma de trade, já está no positivo aqui. Foi, ó. Positivo também, ó, tá? Então apareceu o comprador aqui se mostrando um nível importante. E é isso, se subir muito nós vamos sair fora. Nesse exato momento, como é que está a conta? Vamos colocar lá na nossa planilha 2284.9 2284.9 91 que estava lá, para ser bem preciso. Vamos puxar aqui, tá? O que a gente vê então? Ontem a gente perdeu 0,05, isso aqui eu coloquei, era 6 horas da tarde, tá? Hoje subiu, foi positivo, então nós estamos fechando o dia numa alta de 0,83, beleza? E
um percentual desde o início, um ganho aí da conta de 11,24%, num total de dias aí de... Estou aproveitando para fazer umas frescurinhas aqui na planilha. Num total de dias... Nossa, assim ficou ruim de ler, né? Vou deixar o pretão mesmo. De 19 dias, tá? Um resultado financeiro e retorno de $230, que dá esses 11% de retorno aí, certo? Eu vou depois, eu já estou construindo essa planilha, 2 pontos sobre essa planilha. Eu estou construindo a parte de stats, já que fiz a aba e vou construir para uma estatística de volatilidade e outras coisas da conta. E essa planilha eu vou compartilhar, vou deixar ela aberta para quem quiser, tá? Vai ser uma planilha open source, se você quiser duplicar, para você poder usar também com as suas trades, ou só para poder auditar a planilha. Você vai poder, depois que eu fizer essa parte de stats, dar uma melhoradinha, provavelmente semana que vem eu vou colocar essa planilha no ar, tá certo? Eu vou abrir ela e ter o link nas descrições do vídeo. Beleza? Então, vou encerrando por aqui. Como eu falei, eu tinha um compromisso hoje, subi esse vídeo correndo aqui. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo.